Estava aqui admirando o céu.
também estava com saudade de vocês. Eu estou com uma agenda um pouquinho carregada nesses dias, então foi meio complicado conseguir acertar as duas coisas e ainda dá tempo de vir aqui na cidade, na igreja do Prudência. Agora ficou direitinho aqui. Mas eu estou vendo gente nova aqui, gente bonita, muito bom vê-los aqui. Nós vamos trabalhar um tema hoje. O tema que nós vamos discutir ao longo dos domingos é em busca de um novo tempo, mas hoje nós vamos trabalhar um tema que tem que ver com Deus. Deus é uma pessoa muito conhecida, mas também é um ser extremamente desconhecido. Poucas pessoas podem responder exatamente quem é Deus. E nós vamos tentar buscar algumas palavras, alguns textos, para tentarmos entender, compreender um pouco quem é Deus. E a primeira pergunta que eu faço é essa: Deus existe? Sim. É até um contrassenso fazer uma pergunta dessa dentro de uma igreja, né? Porque todos que estão aqui porque acreditam que Deus existe, mas a realidade não é bem assim. Existem bilhões de pessoas no mundo que não acreditam em Deus. Alguns falam o seguinte: eu não creio em Deus porque eu não o vejo. Pois é, mas tem várias coisas que nós não vemos, mas elas existem. E uma está aqui conosco hoje. Quem está vendo a eletricidade? Ninguém está vendo, mas ela está aqui, está funcionando. Ali está balançando aí a persiana. Alguém está vendo o vento entrar ou sair? Não estão vendo também. O amor existe ou não existe? Existe. Mas você vê ele? Então, existem algumas coisas que nós não vemos, mas elas estão ali, perante nós, e nós nos deparamos com elas constantemente. Outros falam o seguinte: não creio porque não o entendo. Não creio porque não entendo. Uma certa ocasião, um sábio, porém incrédulo, ele estava caminhando pela praia pensando em como entender e compreender a Deus. E ali ele encontrou um garoto. E esse garoto estava fazendo uma atividade muito interessante. Ele ia lá na praia com uma conchinha que ele tinha achado, pegava um pouquinho de água e vinha até um buraco e colocava a água ali. Daí voltava, pegava e voltava. E o sábio olhou aquele garoto e perguntou: garoto, o que você está fazendo? Ah, eu vou esvaziar o mar e vou encher esse buraco. Aí o sábio falou: mas olha, primeiro que é impossível você esvaziar o mar. Olha o tamanho que é o mar. E esse daí não vai caber, porque o buraco é muito pequenininho. E na hora que ele travou aquele diálogo com aquele garoto, ele pensou com ele mesmo, falou: rapaz, e eu estou saindo aqui tentando entender Deus, como que eu vou entender algo completamente infinito numa cabeça tão pequena como a minha? Então ele aplicou para ele aquele ensinamento que ele acabou recebendo ali. Foi feita uma pesquisa numa rádio Planalto, lá no Rio Grande do Sul, e foi feita uma pergunta: se você estivesse frente a frente com Deus e pudesse fazer uma única pergunta, não de ordem pessoal, o que você perguntaria? Você pode pensar. O que você perguntaria? Nessa pesquisa, eles receberam 15 respostas, 14 respostas. E as respostas são essas aí. Por que tantas guerras no mundo? Alguém iria perguntar. Se eu pudesse estar diante de Deus, eu ia perguntar isso. E hoje nós estamos vivendo uma guerra que está impactando a gente, né? Porque existem outras guerras que estão acontecendo aí, mas que não impacta nós aqui tão distante no nosso bolso, nem no dia a dia da nossa vida, mas essa está impactando.
Segunda pergunta: por que tanta violência e crimes? Por que tanta gente morrendo de fome? Por que o homem é tão desumano? O que acontece após a morte? Essas são curiosidades que todos nós temos e as pessoas têm de maneira geral, e se estivessem diante de Deus, iriam fazer essas perguntas. O mundo um dia irá acabar? Existe mesmo um céu? Se existe, onde fica? Quem pode estar lá? Existe o inferno? Bom, se existe um céu, a gente quer saber se existe o inferno também ou não, né? Os anjos existem? O diabo existe? Quem criou? E as últimas perguntas: posso me comunicar com os mortos? Existe reencarnação? Deus ouve a minha oração? Então, por esse número de perguntas e pelas perguntas que foram feitas, dá para perceber que existe uma certa ignorância a respeito de Deus, a respeito de quem é Deus, tá certo? Uma pandemia ou uma epidemia de desastres naturais no mundo, um relatório da Cruz Vermelha revela que furacões, enchentes, terremotos e seca já fizeram mais vítimas neste planeta do que todas as guerras que aconteceram. Se Deus é amor, por que tudo isso acontece? A causa das desgraças e do sofrimento que o ser humano sofre tem como principal motivo o afastamento do homem de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, quando nós perdemos a visão de Deus, nós passamos a viver a nossa própria sorte. Nós fazemos escolhas que podem nos levar a essa situação. O profeta Jeremias fala das consequências terríveis de nos afastarmos de Deus. E ele diz em Jeremias capítulo 2, versículo 13: porque o meu povo fez duas maldades, diz Jeremias, de me deixarem o manancial de águas vivas e cavarem cisternas rotas que não retêm as águas. Então você vê, segundo Jeremias, naquele momento ele estava dizendo que duas coisas erradas o povo fez: abandonou a Deus e foi cavar cisternas rotas, cisternas secas, que não conseguiam reter a água. A única solução para voltarmos a ter as bênçãos do Senhor e para vermos essas perguntas respondidas é nos voltarmos para Deus e entregarmos o controle da nossa vida completamente a Ele. Amém. Isso que nós precisamos fazer. Mas, infelizmente, muita gente não consegue fazer isso. Uma pergunta só para a gente pensar: como entender as profecias do Apocalipse? O Apocalipse tem muitas profecias, não tem? Vou colocar algumas aqui. 4 cavalos, branco, preto, amarelo, vermelho. As 7 igrejas de Esmirnas até Laodiceia. O enigmático 666, o que significa esse número? A besta, que é o poder. As 7 pragas que vão acontecer nos últimos dias da história desse mundo. O Armagedon. Será que existe resposta para tudo isso na Bíblia? O que vocês acham? Sim. Existe. O que a Bíblia então ensina sobre Deus? Ele consegue explicar todas essas profecias. O que ele ensina sobre Deus? Gostaria de colocar alguns pensadores antes de entrarmos na Bíblia. Primeiro, Karl Marx. Ele disse que a religião é o ópio do povo. O que é ópio? É uma droga que tira as pessoas do seu estado natural, do seu estado normal. Então
Quer dizer, se você buscar a Deus, segundo Karl Marx, você vai viver no mundo da lua, como se você estivesse drogado. Freud diz o seguinte: a fé é infantilidade, é coisa de criança. A fé não é coisa de adulto. Charles Darwin, o criador da história, da teoria da evolução, ele diz que o homem evoluiu de um ancestral símio. Não existe origem em Deus. Surgiu do nada. E Friedrich Nietzsche decretou a morte de Deus. Diz: Deus não existe. Deus não existe. E ele decretou a morte de Deus. Mas a Bíblia diz coisas completamente diferentes. Existem diferentes ensinamentos sobre a forma de Deus. Muitos dizem que ele é simplesmente uma energia. É uma ideia mais espiritualista, que comanda o universo. Ele não é um ser, não é uma pessoa, é uma energia. Outros afirmam que ele existe dentro de cada um. Você é Deus, eu sou Deus, ela é Deus, você é Deus, todos nós somos deuses. Todos nós compomos um Deus, que é panteísmo. É muito lógico que alguém saiba descrever-se a si mesmo melhor do que qualquer um. Ou você não consegue? Eu sei me descrever. Eu sei o que eu gosto, a cor que eu gosto, a comida que eu gosto, o horário que eu gosto de descansar, o horário que eu gosto de trabalhar. Eu sei me descrever quem eu sou a respeito da minha fé. Portanto, vamos deixar que Deus, através da sua palavra, nos diga como Ele é. Ninguém melhor para nos dizer como Deus é do que Ele mesmo. Então, em Gênesis capítulo 1, 26, nós vemos a primeira revelação de Deus. E diz ali: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem. Podemos ver que as Escrituras são claras em afirmar que o homem foi feito à imagem de quem? De Deus. De Deus. A imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus fosse apenas uma luz, uma energia, nós também teríamos luzinhas. Eu iria diante do espelho, olhava para o espelho, eu não ia olhar o meu rosto. Eu ia olhar ali uma luz, uma lâmpada. Tá certo? Eu tenho certeza de que quando eu ver Deus, eu vou reconhecer. Porque Ele tem uma aparência mais ou menos próxima da nossa. Não é tão diferente da nossa, porque nós somos feitos à sua imagem. Um detalhe importante na afirmação de que somos a imagem de Deus, também estão subtendidas na capacidade que nós temos de pensar, de amar e de ter o livre-arbítrio, de escolher. Então, de todos os seres criados neste planeta, na semana da criação, somente um foi agraciado com esses itens, e somente um ser humano. Os animais nenhum tiveram essa condição. Eles têm um instinto de vida, um instinto de sobrevivência. Eles conseguem viver sozinhos desde pequenininho, mas o ser humano é completamente diferente. O ser humano depende da ajuda e da bênção de Deus. Precisamos entender que, mesmo sendo a imagem de Deus, a Bíblia não diz que somos iguais a Ele. Nós somos semelhantes a Ele. Tá certo? João 4, verso 24, diz que Deus é Espírito. Isto quer dizer que Ele é um ser espiritual. O que não significa que Ele seja impessoal. Por exemplo, depois que Jesus ressuscitou, no domingo de manhã da Páscoa, e Ele conversou com Maria ali no jardim, e Ele falou: olha, não toque em mim porque eu não subi ao Pai ainda, mas depois Ele subiu ao Pai, voltou, o seu sacrifício foi aceito por Deus. Ele teve contato com alguém? Ou não? Não. Ele não foi atrás dos discípulos,
não reuniu todo o seu pessoal. Os seus discípulos o reconheceram? Sim. O reconheceram. Só que agora ele não precisava de porta para passar, né? As portas estavam fechadas e ele chegava no meio. Porque ele tinha um corpo espiritual. Mas ele era reconhecido pelos seus discípulos. Inclusive, um pouquinho antes de ir para o céu, ele foi lá na praia, acendeu o fogo, botou um peixinho para assar, e quando os discípulos vieram, ele comeu junto com os seus discípulos. Então, Jesus mostrou que Deus tem um corpo. Não é um corpo como o nosso, mas ele tem um corpo que nós iremos reconhecer. Certo de que Deus não pode ser examinado em laboratório, porque se fosse, ele não seria Deus, e só o entenderemos melhor quando nós realmente estivermos na presença dele. Aí nós iremos compreendê-lo plenamente, porque Deus é um Deus imenso. Eu gosto de comparar a grandeza de Deus com a grandeza da criação. Quantos de vocês já foram ao Polo Norte e ao Polo Sul? Ninguém gosta de frio aqui, extremo. Eu também não fui. Mas existe uma distância bastante grande de um lugar para o outro. Eu gosto muito de viajar. Esse é o meu hobby pessoal. Eu já fui nos 4 continentes que existem nesse mundo, eu já fui. Tive o privilégio de ir. E é muito grande esse lugar, muito grande esse planeta. Mas quando nós saímos desse planeta, nós vamos num sistema solar. E esse sistema solar tem 8, 9 planetas, também é muito extenso. Para você chegar de um planeta no outro, não dá para você contar em milhas e em quilômetros, você tem que contar em ano-luz. Ano-luz é a velocidade da luz em segundos. Então, por exemplo, quando você chega na sua casa, você acende a luz. O que acontece quando você aperta o botão lá? Acende a luz. Acende a luz. E a luz parece que já está em todos os lugares, né? Mas ela saiu dali e veio até os últimos cantos. Ela não estava em todo lugar. Ela sai de lá. Só que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então dá a impressão que você acende, já está tudo aceso. Mas é a velocidade da luz que é muito mais rápido do que os nossos olhos, o nosso sentido. Agora, se você sai do nosso sistema solar e vai para a nossa galáxia, para ir ao extremo da galáxia, você tem que andar 2, 3 anos-luzes, 360 dias, vezes 2, 3 ou 4 ou 5, multiplicado por 300 mil quilômetros por segundo. Então você já vai ver o tamanho dessa galáxia. Só que os cientistas, os estudiosos do céu, do espaço, já chegaram à conclusão de que existe mais de 200 bilhões de galáxias. Então você imagina o tamanho deste universo. É quase que infinito. Agora, Deus sabe cada um onde está e o nome de cada um deles. Então você vê que Deus é muito maior do que nós. Deus é imenso, é enorme. Então nós não podemos entender Deus numa mente limitada que nós temos. Mas quando nós chegarmos no céu, a nossa mente vai começar a se abrir e a se desenvolver, e nós vamos usar aí os 100% do cérebro, e nós vamos começar a compreender quem é Deus. Na Bíblia podemos claramente ver um Deus real e pessoal. Gênesis capítulo 3, verso 1, Deus disse, e se Deus disse, é porque Ele fala. E se Ele fala, é porque Ele tem uma boca. E se Ele tem uma boca, é porque Ele tem um rosto. Está certo? Sim. Então, quando ouviram a voz de Deus que andava, Gênesis capítulo 3, verso 8, o que eles fizeram? Ouviram a voz do Se Senhor. esconderam. Quando ouviram a voz de Deus, se esconderam.
Então, se Deus andava, é porque ele tinha o quê? Perna. Pés. Então, muitas vezes nós ficamos imaginando uma coisa completamente diferente, mas Deus foi criado à nossa semelhança. Ele tem um corpo espiritual, não é um corpo carnal limitado como o nosso. Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou já com este corpo espiritual que nós vamos ter também. Tá certo? Deus falava boca a boca com Moisés, número 12, verso 8. Face a face com Moisés, ele conversava. E a Bíblia diz que Moisés viu a forma corpórea de Deus, sendo que o profeta viu pelas costas. Se ele tem costas, ele tem um corpo. Tá certo? Isaías viu a forma corpórea do Criador. Isaías capítulo 6, verso de 1 a 6. E disse que ele possuía vestes compridas. Ezequiel viu Deus e disse que ele era semelhante a um homem sentado em um trono. Ezequiel 1, 26 a 28. Agora nós chegamos no panteísmo. Está liberado aí? Nós chegamos no panteísmo e alguém diz que Deus está dentro de nós. E podemos ser deuses. Como que podemos ser Deus? O panteísmo é a crença de que absolutamente tudo se compõe com Deus abrangente e imanente. Ou que o universo ou a natureza de Deus são idênticos. Deus e a natureza é igual. Eu e Deus é igual. Sendo assim, os adeptos dessa posição, os panteístas, não acreditam num Deus pessoal. Não acreditam que Deus é o Criador. Ele acredita na evolução. E aí vem o racionalismo. O racionalismo é uma corrente filosófica que, como argumento, a noção de que a razão é a única forma de o ser humano ter que alcançar o verdadeiro conhecimento completo. Então, o racionalismo acha que Deus é você mesmo e você vai conseguir, se você desenvolver a sua mente, você vai alcançar isso. O filósofo físico e matemático falam isso. René Descartes, quem conhece, estuda um pouco de filosofia e de história, foi um dos principais difusores dos pensamentos ligados a essa teoria. Mas hoje nós temos um novo estilo, que é a tecnologia. A tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, de métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. Então nós não precisamos de um Deus, a tecnologia resolve o problema. É uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas da pesquisa. Então hoje muita gente acha que Deus é descartável porque nós temos a tecnologia e a tecnologia está se desenvolvendo e muito. Aqui na América do Sul, 90%, 99% da população da América do Sul toda diz que são cristãos. Porém, apenas 59% leram alguma passagem da Bíblia em toda a sua existência, em toda a sua vida. Poucas pessoas leram a Bíblia, poucas pessoas estudaram a Bíblia. Então é fácil dizer acreditar em Deus, mas são poucos os que procuram conhecer a Deus através da Bíblia. São poucos que pesquisam. E queridos, Deus se revelou em duas ocasiões, em duas maneiras. A primeira maneira é pelo livro da natureza. E a segunda maneira é pela Bíblia. Nós não conseguimos conhecer a Deus se nós abandonarmos este livro. Nós não iremos entendê-lo. Quantos deuses existem? Algumas pessoas ficam meio preocupadas com isso. Efésios capítulo 4, 5 e 6 diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Então a palavra Deus, que aparece na Bíblia, não é o nome de Deus. A palavra Deus está no lugar de quem representa Deus.
Deus é uma divindade. Qual é a natureza de Deus? Nós vamos ver daqui a pouquinho isso. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a natureza, como nós vimos ali já um pouco atrás. Agora, quantas pessoas compõem a divindade? Eu gostaria de mostrar um quadro aqui. Cadê o quadro? Chegou o quadro aqui. O quadro aqui diz o seguinte: várias coisas têm 3 opções. Por exemplo, a matéria. A matéria pode ser sólida, líquida ou gasosa. O espaço, amplitude, extensão e altitude. O tempo, presente, passado e futuro. O sol, luz, calor e poder. Agora Deus. Deus é a divindade. Deus é o Filho. Deus é o Espírito Santo. Deus é o Pai. O Filho não é Deus. O Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho. Ficou claro ou complicou mais? Hã? Complicou no quê? Deus é um Deus. Aqui é a divindade. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho e Ele é Deus Espírito. Tá certo? Ficou claro nisso? Deus não é, ou melhor aqui, o Filho não é o Pai. Porque existe muita gente dizendo aí que Deus, ele um momento se comporta como Pai, e um momento se comporta como Filho, e outro momento se comporta como Espírito. Deus é um só, mas se comporta de maneira diferente. É assim que acontece essa situação? Não. Não. Por exemplo, quando Jesus veio a este mundo e ficou conosco um tempo, e ele retornou para o céu, ele prometeu um consolador. Quem é o consolador? Espírito Santo. O Espírito Santo. Agora, quem é o consolador? É o Espírito Santo. Mas quem é o consolador? É Deus. Com o nome do Espírito Santo. Então Jesus foi para o céu, assumiu o seu lugar lá no santuário celestial, e ele enviou quem no lugar dele? O Consolador, o Deus e Espírito Santo. Então não há possibilidade dele estar aqui e estar lá. Ele mesmo demonstrou isso claramente. E quando Jesus assumiu o seu lugar lá no trono, o que aconteceu aqui na terra? No mesmo dia, Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi colocado com todo o poder para que ele pudesse liderar a sua igreja através dos tempos. E é o Espírito Santo que lidera a igreja de Deus aqui neste mundo, a igreja que Jesus estabeleceu, a igreja que Jesus colocou. Então ficou claro aqui, quando Jesus foi dar a ordem final para os seus discípulos, ele estava indo embora e disse: olha, vão e preguem o Evangelho, façam discípulos, e depois batizem em nome de quem? Olha lá, do Filho e do Espírito Santo, São Mateus 18. Então, Deus é um só. A palavra Deus significa uma divindade, mas dentro dessa divindade tem quantas pessoas? 3. E esses 3 vivem em comum acordo. Os 3 pensam igual, os 3 têm poderes iguais, os 3 têm amor pela humanidade igual. E os 3 trabalham em favor das obras criadas por Deus. Tá certo? Amém. Ficou certo? Como é o caráter de Deus? O caráter de Deus é amor. E nós vimos essa semana toda. O amor vive. Tá certo? O amor vive. Jesus veio a este mundo para mostrar quem era o Pai. E Deus é o quê? Deus é amor. Deus é amor. Então, Jesus demonstrou isso na prática aqui para nós. Por isso que o tema da Semana Santa, o amor vive.
Porque Jesus é a demonstração de quem é o Pai. Deus é amor. Como Deus nos considera? Filhos. Então veja que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Um dia desses eu vi no para-choque de um caminhão essa frase aí: não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Você se considera assim? Eu me considero. Eu sou herdeiro do reino celestial. Como? Eu sou herdeiro do reino celestial. Então, do Senhor é a terra, do Senhor é as suas riquezas, o mundo e quem mais? E todos nós pertencemos a Deus. Queridos, não devemos ter medo de jeito nenhum. Nós precisamos confiar em Deus. Deus se preocupa conosco, com toda certeza. E diz aqui: esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele fez o quê? Se inclinou para Se mim. inclinou para mim. E ainda fez o que mais? Ouviu o meu clamor. Socorro. Interessante, né? Deus é um Deus presente na nossa vida. Nós não precisamos ter medo, não precisamos ter dificuldades. Não tenha medo, pois estou contigo. Não olhes com espanto, pois eu sou o teu Deus. Amém. E terminando, o que ele diz aqui? Eu não te deixarei, nem te e abandonarei. nem te abandonarei. Ele está conosco. Quem se afastou de Deus? Nós. Somos nós. E quando nos afastamos de Deus, nós acabamos enfrentando problemas pela escolha que fizemos. Porém, Deus está sempre de braços abertos, esperando para que nós possamos voltar a Ele. Você crê que é um só Deus? Sim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito? Uma unidade de 3 pessoas coeternas. Deseja você amá-los? Que Deus o abençoe. Que você possa ter esta visão clara de Deus. Deus é um ser pessoal. Se você olha para o espelho, você está vendo uma pessoa que foi criada à imagem de quem? De Deus. A imagem de Deus. Deus não é muito diferente de nós. Logicamente que nós estamos aí com muitos anos de pecado, mas ainda temos uma semelhança com Deus. E muito em breve Ele vai nos revelar quem somos, como somos, e quem Ele é e como realmente nós o veremos face a face para toda a eternidade. Vamos ouvir uma música e vamos encerrar a nossa mensagem desta noite. Como disse o pastor, acabou de dizer que Deus está nos esperando. Esse é o tema desta próxima música, que é dessa música que eu vou cantar agora.
Senhor se revela a nós através da tua palavra. Obrigado porque nós temos uma imagem do Senhor. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus amoroso, mas o Senhor é um Deus justo. Ajuda-nos a permanecermos na tua presença, a permanecermos diante de ti, para buscar em ti aquilo que nós precisamos neste mundo de pecado. Mas temos a certeza de que muito em breve nós estaremos contigo no teu reino eterno. Amém. Cuide de cada um enquanto isso não acontece, para que o inimigo não venha nos tirar dos teus caminhos, não venha nos tirar da tua presença. Abençoe o alimento que iremos tomar nesses momentos de confraternização e também nos abençoe o retorno para os nossos lares, que possamos ter a companhia do teu anjo poderoso, nos guardando e nos livrando de todo mal, e não somente ao chegarmos em casa, mas ao longo de toda esta semana, te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Só subir a escadinha ali, nós vamos ter alguma coisinha quente. Agradecemos a presença de todos, agradecemos o pastor Ismael por mais essa mensagem, Deus abençoe. E o nosso próximo culto é quarta-feira, às 20 horas. Então, todos estão convidados para a próxima quarta-feira, amém?